Olá pessoal, hoje usando a minha linda camisa do Juventus, camisa retrô, eu vou fazer aqui então a resenha do capítulo 21 do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, editora Viseu, autor Milton César Rodrigues Medeiros. É um livro que tem sido aí, felizmente, muito vendido no Brasil todo. Eu tenho recebido muito feedback e as pessoas realmente gostam, as pessoas estão colocando isso em prática. As orientações que eu dou no livro são orientações que são possíveis de serem seguidas e sem tanto esforço. Basta alguma determinação em querer evitar a doença de Alzheimer, em querer ter uma qualidade de vida melhor, porque essas dicas que melhoram a função cerebral, fazem uma prevenção contra doenças neurodegenerativas, elas também ajudam na saúde cardíaca, na saúde imunológica. Então, o organismo acaba ficando muito melhor, né? Então, hoje eu vou fazer uma resenha breve aqui do capítulo 21, que é sobre desafiar o cérebro. Isso é uma ótima estratégia para mantermos a saúde cerebral. Então, no livro eu coloco que no passado nós tínhamos uma ideia muito errada a respeito disso, né? Nós imaginávamos que neurônios jamais se regeneravam e que, uma vez que lesões cerebrais se estabelecessem, uma vez que a atrofia cerebral com o passar dos anos se estabelecesse, não havia nada para ser feito porque os neurônios não eram regeneráveis. Hoje a gente sabe que esse raciocínio estava completamente errado. Felizmente, nós conhecemos os conceitos sobre neuroplasticidade, que é aquela capacidade das células cerebrais se regenerarem. É aquela capacidade que nós temos de ativarmos diferentes vias neuronais, diferentes circuitarias neuronais. E isso melhora a capacidade funcional do cérebro e o que é mais importante, independente da idade. Então, mesmo as pessoas com idades mais avançadas têm a capacidade de aprendizado, de regeneração neuronal, têm a capacidade de estimular mais a circuitaria neuronal. E o desafio cerebral diz respeito ao aprendizado. Quando nós aprendemos coisas novas, nós estamos estimulando áreas diferentes do cérebro e, consequentemente, nós estamos melhorando a nossa saúde cerebral e aumentando a nossa reserva cognitiva. Isso fará uma diferença significativa à medida que os anos passam, porque nós teremos ali uma reserva cognitiva. Então, o novo aprendizado, independente da idade, é algo fundamental para que a gente consiga manter uma saúde cerebral. No livro eu coloco aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como estimular o cérebro, mas o Dr. Dale Bredesen, autor do best-seller que é O Fim do Alzheimer, um grande pesquisador, ele coloca duas dicas importantes para que a gente mantenha o cérebro sempre ativo. Então, primeiro ele diz que é importante encontrar a nossa tribo, ou seja, nós temos que encontrar aquelas pessoas que nos fazem nos sentirmos bem, para que a gente se reúna com essas pessoas. Então, é a socialização. A socialização é extremamente importante para que a gente estimule a neuroplasticidade. Conversar com diferentes pessoas, se divertir, conversar sobre diferentes assuntos, se sentir acolhido. Então, esses detalhes são importantes para que a gente mantenha uma circuitaria cerebral bem ativa e que a gente estimule diferentes áreas do cérebro. Então, encontrar a sua tribo é importante
para estimular o seu cérebro. E depois, a dica número 2 que ele dá é a seguinte: nunca pare de aprender. E aí aquele conceito de que pessoas de mais idade não conseguem aprender não é um conceito verdadeiro. Todas as pessoas têm condições de aprender. A velocidade de aquisição do aprendizado pode ser diferente de uma pessoa para outra. É claro que as pessoas mais jovens tendem a aprender mais rapidamente que pessoas com idades mais avançadas. Mas as pessoas com idades avançadas têm alguns atributos interessantes que auxiliam no aprendizado, como, por exemplo, a paciência. Então, tem que haver, sim, paciência, não se pode desistir do novo aprendizado. Nas pessoas com mais idade, a gente vê uma dificuldade, por exemplo, em lidar com novas tecnologias. Às vezes um celular um pouco mais elaborado, mas é muito importante que tente evoluir, que aprenda a utilizar as ferramentas, nem que isso seja lento, nem que isso seja difícil, mas à medida que se aprende, está se estimulando diferentes circuitarias neuronais e fazendo a reserva cognitiva. Aí eu coloco também alguns detalhes de como desafiar o cérebro. Então, por exemplo, o aprendizado contínuo, isso é muito importante. Aprender um novo idioma reduz de forma muito significativa o risco do aparecimento da doença de Alzheimer. Aprender a tocar um instrumento musical, estudar um assunto novo e principalmente a leitura, pessoal. A leitura é uma forma muito, mas muito eficiente de estímulo cerebral. A leitura, ela tem o poder realmente de reduzir muito a chance de doença de Alzheimer, porque é através da leitura que a gente ativa diferentes áreas cerebrais, que a gente melhora a nossa capacidade de concentração, de foco. Através da leitura que a gente se coloca no lugar de um personagem, isso aumenta a nossa empatia. Então, existem muitas vantagens em relação à prática da leitura. Isso é algo que todos precisam desenvolver. E nunca é tarde para começar, isso é importante. E também os exercícios cognitivos, né? E entram as palavras cruzadas, quebra-cabeça, xadrez, jogos que exijam estratégia, como por exemplo dominó, ou mesmo jogos de cartas. Então, exigem estratégia e, consequentemente, vai ativar diferentes vias neuronais, ajudando na reserva cognitiva. Hoje existem métodos especializados para estímulo cognitivo e isso também ajuda. Eu tenho alguns pacientes já com o início de doença de Alzheimer e que têm tido benefícios com novos aprendizados em instituições especializadas, que acabam estimulando diferentes domínios cognitivos. Então, o estímulo ele é extremamente importante. E também devemos lembrar que a meditação e o mindfulness são importantes para melhorar a cognição. É um desafio cognitivo. A meditação, para quem pratica, sabe, né, que é difícil. Eu tenho um livro que eu publiquei alguns anos atrás, cujo título é Meditação e o Cérebro. Nesse livro eu coloco algumas técnicas, coloco também ali todos os benefícios para a saúde cerebral que a meditação pode trazer. É um livro que foi editado pela editora Scortese, alguns anos atrás, e nesse livro eu dou detalhes sobre como meditar e quais são os benefícios. Mas a dificuldade inicialmente é muito grande, porque a concentração plena na respiração, por exemplo, a princípio é difícil, porque vão aparecendo ideias, pensamentos e sensações que interferem na nossa concentração na respiração. Então, há uma necessidade de treinamento
A gente vai, então, todos os dias meditando por um período curto e vai aprendendo que aquelas sensações, aqueles pensamentos, aquelas ideias, a gente pode só observar e deixar com que eles vão embora e voltemos, então, para a nossa função respiratória, apenas para a nossa respiração. No início não rende muito, mas com a repetição a gente acaba tendo, sim, respostas muito boas. O mindfulness é aquela capacidade que a gente precisa adquirir de se concentrar plenamente no agora, nesse momento. Não ter a atenção desviada por pensamentos ou por outros estímulos externos. Concentração plena naquilo que você estiver fazendo. Isso vai melhorar o seu desempenho e vai melhorar a sua função cerebral. Então, isso é uma resenha breve aí do capítulo 21 do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, editora Viseu. Sugiro que todos vocês adquiram, é um livro que realmente vai mudar a vida de cada um. É um livro escrito baseado na ciência, só aqui tem só informações com evidências científicas muito robustas, e é um livro relativamente pequeno e que pode mudar radicalmente a sua qualidade de vida. É possível adquiri-lo por diversos sites, como Amazon, Americanas, site da própria Viseu, também nas principais livrarias do Brasil. É isso, gente. Obrigado pela atenção e espero que vocês coloquem em prática essas orientações. Grande abraço.